Bom dia, minha gente. Tudo bem? Quem estava aqui ontem, levanta a mão. Dos que estavam aqui, quem ficou para o trenzinho que rolou com birita e tudo mais? Então, parabéns para vocês que chegaram hoje e que vieram de manhã para essa história, porque eu soube que foi bom, né? Teve... Levanta a mão quem correu 5h30. Olha... 2 corações para quem correu. Eu não fiz isso hoje. Não ia dar tempo para o rolê. Muito bem, deixa eu pegar aqui o meu... Eu vou andar aí mais perto de vocês hoje? Pode? Porque tem as câmeras, né? Pode? Então, bora. Eu vou andar por aqui para a gente... Como a gente vai falar sobre gente e capital humano e toda essa história, eu vou precisar que vocês se coloquem junto comigo nesse desafio, porque quando a gente fala de gente, e vocês devem ter um contingente enorme de times e de pessoas que navegam com vocês, uma coisa é a gente liderando, outra coisa é a gente sendo liderado e outra coisa é a gente alternando essa posição. Uma hora eu sou liderada, bom dia. Uma hora eu vou liderar. Uma hora eu sou liderada por um rapaz de 18 anos, no meu caso. Outra hora eu vou liderar esse mesmo rapaz de 18 anos, mas tem uma hora que eu vou liderar uma pessoa de 58 anos. E, às vezes, eu vou ser liderada pela pessoa de 65 anos. É o limite da Deloitte, são 65 anos. Portanto, dentro desse contexto, quando a gente fala o dia inteiro e a hora inteira que a gente abre as mídias, o assunto é IA, parece. Pelo menos no meu é, porque talvez... E, provavelmente, os algoritmos que eu procuro, os assuntos que eu leio, além de geopolítica, política, enfim, todos os assuntos possíveis, um deles é IA, tecnologias emergentes. E, dentro dessa questão, eu queria ouvir de vocês, pode gritar daí que eu escuto, qual é a vantagem, então, humana nesse tempo de IA? Por que é melhor ser humano e não ser um humanoide hoje? Conta aí para mim. Por que é melhor? Tem sentimento. O que mais? Qual a outra vantagem? Porque tem IA dizendo que lê sentimento. Não tem mais ler. Identifica. Ok. Qual a outra vantagem de ser humano? Nenhuma? Vamos embora todo mundo buscar os dinossauros? Experiência sensorial, domínio... Domínio sobre a sensibilidade, autonomia, alguém falou? Autonomia, o que mais? Sinapses, eles também têm. Boa. Então, além das sinapses, quais são as nossas sinapses também de vantagem? De futuro, do desconhecido, da interpretação de coisas que ainda não foram lá colocadas, não é? O que mais tem vantagem? Eu vou andar bastante. Vamos dar uma olhada aqui. Tudo que eu vou trazer de dados é dentro de um report da própria Deloitte, de capital humano. É uma publicação que a gente faz todo ano. Tem milhares de respondentes. O recorte que a gente traz é muito do C-level, ou seja, a gente está falando de pessoas que lideram grandes organizações no mundo inteiro, em todos os continentes e em vários países. Isso tudo para a gente ter uma amostra do que é que essas pessoas estão vendo, quais são os desafios e quais são as tendências. Até aí é o mundo que vocês vivem também. Ok? Vamos embora? Pergunta é, vocês conhecem... Primeiro, levanta a mão quem tem fé em alguma coisa nessa vida. Levanta grandão. Boa. Vocês conhecem esse termo? AI... Faith-based, o Faith-based AI é uma IA baseada na fé. Já viram isso? Boa. Vou mostrar o que é que isso está rolando aí na internet. $1,99 e você pode falar com Jesus.
Levanta a mão quem quer. Bom, veja. Isso foi o assunto mais viralizado da Páscoa de 2026. O que isso quer dizer para vocês? Você fala assim, cara, eu posso falar com Jesus. Aí você fala, e eu também. Aí o outro fala, mas o meu Jesus é diferente do seu Jesus, mas o meu é melhor. A gente já faz isso há pelo menos alguns bons 2000 anos, não é? Mas agora a gente está materializando essa conversa. E isso é uma IA, como tantas outras, só que desse ponto de vista, alguém colocou uma Bíblia X, existe uma Bíblia específica como fonte, e esse Jesus é o cara que você liga, não é que você digita. Você liga para esse Jesus e esse Jesus lhe atende na ligação, não necessariamente o seu pedido. Mas atende nessa ligação e você paga R$ 1,99. E aí, dentro desse contexto, eu fiquei pensando, né? Eu falei, cara, como é que é esse comportamento humano de gente que vai agora se comunicar com Jesus? E garante que esse Jesus é o meu melhor Jesus. Isso tem a ver com várias outras coisas. Primeiro, se você quiser o mês, também dá. O mês é mais barato, é R$ 49,99. E lá dentro você tem 45 minutos de Jesus. Você fala, mas o que tem a ver isso comigo? Tem a ver com os seus filhos, tem a ver com os seus netos, tem a ver com os seus sobrinhos e tem a ver com um contingente enorme da população do mundo adulto que está recorrendo em tempos de crise. O que é que a gente faz mundialmente? Isso não é de agora, não é por conta da IA. A gente recorre aos oráculos, aos céus e a todas as nossas demandas. Isso é uma sinalização gigantesca de que não estamos bem. Faz sentido ou não? E não estamos bem coletivamente, e não estamos bem dentro de um contexto que, se você é budista, também tem o nosso amigo Buda. Então tem Jesus, tem Buda, tem Deus, agora vão ter provavelmente todos os santos, agora vão ter todas as religiões e possibilidades de salvação. Vamos voltar para as pessoas. O que é que a IA e a vantagem de ser humano tem nesse jogo de agora? Eu vou começar a andar por aqui. Qual é o ponto de inflexão? Dá uma olhada nessa caminhada e dá uma olhada aqui nesse gráfico. Veja que tem uma linha verde, dá para perceber? E uma linha média horizontal e uma linha para baixo cinza mais claro. Dá para ler isso? São 3 pontos. Todas as organizações que pensam a IA e investem toda a sua estratégia em ferramenta, em software e hardware, entram nessa curva aqui, ó, do meio, que é essa de achar que o centro da transformação é a máquina. É 1 bi de software que eu vou gastar. São 35 mil IAs dentro da mesma organização fazendo 1 milhão de coisas. A maioria dessa pesquisa acha que, se a gente centraliza toda a nossa estratégia na máquina, a gente tende a ter resultado próximo de zero. Está vendo que ela é horizontal? Ela é horizontal porque ela é próximo de zero. Ou seja, eu compro licença, você não usa, eu pago 1 milhão de dinheiros todo santo dia para você usar o ChatGPT, você gosta do Claude, ele gosta do Gemini, e ela gosta não sei de onde, e o outro não usa ninguém. Mas eu estou pagando. E dentro dessa curva, a gente se salva dessa estratégia quando a gente vai lá para o verde ali, ó. E o verde é justamente quando a gente faz a estratégia de IA baseada em pessoas. Porque são elas que vão usar a IA. E dentro desse contexto, como é você e eu que vamos usar a IA, se tudo que é o meu olhar, o meu investimento, a minha estratégia, a minha atenção é máquina, eu não presto atenção a quem vai fazer a estratégia acontecer. Faz sentido para vocês ou não? Sim ou não? Vocês estão respirando? Então, bora.
que o ciclo está curto, a gente já sabe, que a velocidade é muito rápida, a gente já sabe, que quando você faz um planejamento comigo, e eu ainda tenho que aprovar com ele, e depois dele, aprovar com ele, e depois dele, com ela, e depois dela, com aquele grupo, e depois daquele grupo, com aquele grupo, e volta, e redesenha, e aprova 8 meses depois, já entendemos que isso não funciona mais. Está claro? Porque quando eu aprovo aquele plano que nasceu há 8 meses, ele já está velho. Sobretudo porque os ciclos de IA, eles tendem a ser menores do que 90 dias. Veja. Então, eu vou ainda apostar num ciclo de planejamento longo com uma execução que já nascerá inválida, minimamente parcialmente. E aí, dentro dessa mudança, sabe quem sai na frente? Quem sai na frente? Está na tela. Quem sai na frente? Quem experimenta. Mas se eu não tenho curiosidade e liberdade e consciência, eu não experimento. E se eu não experimento, eu só falo sobre coisas que eu ouço, que eu li, que eu ouvi dizer, e eu tenho muita propriedade, porque eu sou um ser humano inteligente, e eu fico aqui bradando verdades que eu desconheço, mas eu defendo veemente. Seja sim, seja não, seja talvez. Faz sentido ou não? Poucas pessoas acima de 30 anos experimentam, por uma natureza de como a gente estudou. A gente estudou em coisas que não é para experimentar. Nosso modelo de escola não era para experimentar, era para decorar e acertar. Acertar e errar, acertar e errar. Acertar. Você acertou, você errou, você acertou, você errou. Experimentar tem a ver com uma curiosidade, uma vontade de me arriscar. E, olha, não, mas agora não pode arriscar. A gente tem que ir no certo e errado, no binário, na zona conhecida, sem muita interpretação. Então, hoje a gente está vivendo, dentro das 5 gerações, problemas de fricção que tem muito a ver com esse pensamento de não arriscar e de não experimentar. E que, portanto, a IA torna-se uma ameaça gigante, porque eu não sei usar, eu não me coloco como aventureiro ou aventureira de tentar e errar, porque vai errar pra caramba, vai dar muita coisa errada, mas eu não quero errar porque lembra que eu estudei para acertar. Está claro aí ou não? Mas são 5 gerações e nem todo mundo é assim. E 5 gerações onde nem todo mundo é assim, tem muita gente que quer mesmo meter o dedo no botão da IA e mesmo que exploda tudo que está lá dentro, quer. E faz. E dentro dessa perspectiva, o ponto de inflexão não é se está certo ou se está errado. Se está certo, se está errado. Está certo, está errado. Eu estou certo, você está errado. É melhor conservador, é melhor descentralizador, é melhor centralizar, é melhor descentralizar, é melhor ter dado concreto, é melhor ter dado sintético, é melhor ser analítico, é melhor ser criativo. Não é esse ponto. O ponto hoje é uma convergência de uma orquestra que tem que caber todos esses elementos. E para caber todo mundo, a gente precisa de um coeficiente de adversidade e de flexibilidade gigantes. E quando a gente fala dessa colaboração humano-máquina, a gente está falando de um contexto que a gente não está redesenhando o que a gente faz. A gente está pegando o processo que a gente faz, está pegando a IA, colocando ela por cima e ela explode os defeitos e as qualidades do processo. Faz sentido ou não? Porque ela não existe do mesmo jeito como o nosso processo existe. E dentro desse contexto, que humanos e máquinas hoje, veja, mais de 60% das pessoas que estão trabalhando hoje nas organizações usam IA, sejam elas homologadas ou não. Elas estão no seu celular ou na máquina do seu trabalho, ou ambas as coisas. Mais governança, menos governança, mais risco, menos risco, mas todo mundo está usando, na proporção de 60%. Mas a gente não está sabendo fazer a colaboração. Eu não consigo fazer ainda que a IA me entregue potência. Ela me entrega marginais. Exemplo, gravei a ata dessa reunião, transcrevi e mandei no chat do Teams. Não serve para nada.
Fiz aqui um deck de slides todinho pela IA. Não serve para nada. Você vende slides? Você é uma agência de slides e vídeos? Então não serve para nada. E dentro desse contexto, a gente está vivendo uma IA marginal dentro das nossas potências. E o que é que isso quer dizer? 59% das empresas focam em tecnologia. Lembra daquela linha? Está focando ali no errado. Está focando no que não dá valor. O que dá valor é gente. Lembra disso? Lembra do gráfico? 59% aqui, ou seja, 60% está muito mais preocupado com os processos legados, as ferramentas de tecnologia, do que com quem vai usar, e principalmente com o cliente, ou usuário. E dentro dessa perspectiva, fica todo mundo falando, mas qual é o ROI, qual é o ROI, qual é o ROI? Amigo, deixa eu dizer uma coisa. A gente vai ter que atravessar um período sem ROI. Ou então a gente vai se satisfazer com esse períodozinho do marginal, que não precisa mostrar o ROI. Porque nem a gente redesenhou o processo e nem a gente sabe medir essa coisa nova ainda. E a gente fica aqui obcecado pelo ROI. E, no fundo, toda vez que a IA entra no jogo, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quem é o seu cliente hoje, principal? Grita daí que eu vou ouvir. Quem é o seu cliente? Perfeito. Se esse cidadão ou cidadã é o seu cliente principal, o que é que ele precisa? De serviço. Que tipo? Jurídico, justiça, ele precisa resolver uma história, certo? E você, do lado de cá, precisa resolver o quê? As suas histórias. Você está aqui com as suas histórias para resolver e o cliente está do lado de lá com as histórias dele para resolver. Em algum lugar existe um ponto de intersecção entre você e mim, em que eu sou capaz de ler a sua necessidade e me colocar como agente de resolução do seu problema, e não de criar mais um problema. Ana, faz para mim um cadastro disso. Quando eu vou olhar, eu falo, irmão, não é possível. Eu não vou fazer esse cadastro. Eu não aguento mais fazer esse cadastro. Não, mas para a gente é importante. Sim, para o usuário. Essa visão de começar pelo usuário ou cliente, pouquíssimas empresas têm. Só que Steve Jobs falava sobre isso desde 1997. Eu não trouxe esse vídeo hoje. Em 1997, existe uma plenária como essa em Stanford e alguém levanta a mão e fala assim, Steve Jobs, você é um cara brilhante, mas me diga como você tem sucesso para fazer a gestão da Apple com a quantidade de produtos e serviços que vocês lançam todo ano. E ele falou, errei anos e anos e anos continuadamente, até que descobri que eu tenho que começar pelo meu cliente. E é por isso que hoje vocês que usam Apple ou já usaram, identificam que a Apple e todos os seus produtos, eles são intuitivos. Geralmente não há serviço para fazer de manutenção, geralmente, são exceções. Quando tem a necessidade, ele troca o seu material, porque justamente não é para dar problema para você, porque você é a alma chamada cliente. E se tudo que eu faço como organização é lhe causar um problema, poxa vida, eu não preciso existir. Está claro isso? Então, esse é um caso, que eu vou colocar na tela, em que uma clínica de ressonância magnética, levanta a mão quem tem medo de fazer ressonância magnética. De verdade, não mintam para mim. Eu tenho bastante. E esse caso da clínica é um caso real, de uma clínica de ressonância magnética especializada em crianças. Ok? E havia um problema de gestão gigante nesse lugar, porque justamente quando chegava o fim do dia, fatalmente o fim da semana e fatalmente o fim do mês, existia uma taxa de ociosidade dos horários que não eram preenchidos por conta de crianças que não faziam os exames. E também por conta de agendas que não eram cumpridas e as máquinas ficavam ali. E os profissionais também. E aquele valor que deveria ser cobrado do usuário, paciente, não era cobrado, portanto, a clínica começou a cair. Qual é a solução, minha gente? Resolvam comigo aqui esse problema. O que é que a gente tem que fazer?
Conta aí para mim. Onde é que você mexe? Você é dono dessa clínica. O que você faz? Ligando o modo empreendedor da audiência. O que faz nessa hora? Campanha de conscientização. Campanha de conscientização. Para quem? Para os pais dessas crianças. Para os pais. Tem mais? A gente pode sair com... Entreter a criança dentro da máquina. Lembrar que na máquina ele tem que ficar, ó. Vamos mais. O que é que pode fazer? O do público, não quero mais criança, vamos botar adulto que vai dar mais certo. Não é verdade necessariamente, mas também não é o plano. Cara, eu preciso fazer em criança. O que é que pode fazer mais? O que é que eu posso fazer? É o quê? Anestesiar o bicho. Vamos lá, amigão, você vai ficar quietinho porque a gente vai fazer o seu exame. Anestesia o bicho e qual outra opção a gente tem? Ou quais outras? Bora, empreendedores do Brasil. Ó. Que pudesse levar a criança a imaginar um processo de brincadeira naquele contexto. Pronto, estamos chegando. Acoplar uma tela de entretenimento dentro da máquina de ressonância. Estamos chegando. Recompensa, estamos chegando. Ó, coisas. Psicólogo e coloca lá para fazer atendimento. Psicólogo lá para botar atendimento. Estamos chegando, sabe por que a gente está chegando? Porque a gente está começando a pensar na criança. Se você pensa em você como gestor, ou dono, ou médico, ou enfermeiro, ou psicólogo, é você adulto. A primeira vez que eu não tive medo de fazer uma ressonância foi quando eu fiz em um laboratório aqui, colocaram um fone e o canal do off. Surf, adoro surf. E o canal do off rolando aqui na minha frente e um som de água do mar. Eu estava com uma dor lancinante na coluna. E claro que mais do que a dor, eu estava tensa porque eu estava com medo. E eu fiz esse exame sem me mexer. E sem correr, porque eu já corri dele. Dessa vez eu não corri. Voltando às crianças, dá uma olhada. Tem som? Tem. Now that we're ready, you and Mom are going to come back into our waiting room, where we're going to get ready to go back into our MRI suite. We'll open up the door, have you and Mom come back into our MRI suite. I'm going to get you comfortably onto our nice bed. Since you're having pictures of your brain today, we're going to slide the bed. You'll go into our camera. There's nothing that's going to touch you. And remember, we talked about the camera is on the inside, spinning around, getting all of those pictures of your brain. This text will be inside of this room, looking through the window, watching and making sure that all of those images are perfect. Qual foi a chave? Qual a chave dessa história? Que aí, de fato, todos os exames foram preenchidos e essas crianças passaram a fazer os seus horários programados e a clínica deslancha. Porque eu tenho uma intenção de resolver o problema do meu cliente. E o meu cliente não é o pai nem a mãe. E o que é uma criança? Um bicho curioso. E por mais que você diga, se você não disser todos os detalhes, o primeiro barulho que fizer, ele se mexe. E a primeira luzinha que apagar, dá medo. E a primeira coisa que você não disse, mas que acontece, que ele percebe, e eles percebem muito mais do que o adulto, eles se mexem, têm medo e aquilo desanda. E quanto mais você amarra e contém, pior fica. Portanto, o que falta, essencialmente, dentro da transformação do ser humano com a máquina, dentro das nossas instituições e organizações, é a intenção. A gente fica naquele pensamento antigo de que eu preciso resolver a coisa que eu conheço e não resolver a coisa que eu preciso. Faz sentido isso ou não? E não é fácil. É absolutamente disruptivo você ir para a raiz do problema e começar por lá e lá ficar na obsessão de resolver. Porque a maior parte de nós volta e fala, mas vamos fazer o nosso processo aqui. E quando a gente
é convidado a pensar e dizer assim, sai da caixa, você tem que disruptar, você tem que fazer uma coisa diferente, você tem que... A gente não consegue fazer. Está claro ou não? Vamos embora? Vocês estão respirando aí? Então, para a gente fechar, como é que fica, então? Considere que eu tenho times de... Eu não tenho 5 gerações, eu tenho 4. Até porque eu tenho jovens aprendizes de 14. Então, eu tenho 4 gerações, comigo inclusa, trabalhando dentro de um contexto de muita inovação e de uma empresa corporativa que tem quase 200 anos e uma governança bem apertada, bem rígida. Como é que fica o nosso estabelecimento de confiança? Vai dizer, aquele menino de 14 anos não sabe nada. Vai enfiar tudo na IA e vai expor tudo que a gente tem. Aí o outro fala, o de 14, mas vocês também não fazem nada com velocidade, nem pensando com IA, né? Vocês só fazem na mão, pelo amor de Deus, esse mundo já se acabou. E a gente fica no meio desse caminho, e aí tem os de 25, tem os de 30, tem os de 40, tem os de... e por aí vai. Como é que a gente estabelece, então, uma confiança? E em que confiar exatamente quando a gente fala de dados? Dado real ou dado sintético? Como é que a gente está se organizando dentro dessas pessoas e a gente próprio para saber que a gente não pode tirar uma foto e colocar dentro daquela IA que está dentro do celular? Olha esse dado aqui da semana passada. Não, o dia 4 ainda foi essa semana, né? Eu estava lendo o Estado de São Paulo, a capa do Estadão. A capa. Deste tamanho, era assim. Ferramentas de IA são usadas em 42% dos golpes virtuais do Brasil. E o subheadline era: uso de vídeos e áudios falsos subiu 830% de 24 para 25. 830%. O que é que isso quer dizer? Que a gente já não está em condição de identificar de pronto o que é verdade e o que é manipulado. E o que é falso. Existe a verdade dos fatos, vou falar jornalisticamente falando. A verdade dos fatos, o manipulado daquela verdade, que eu boto lá uma coisinha que não é bem assim, então eu estou manipulando, então existe uma verdade, mas existe uma manipulação da minha verdade. E existe o falso, falso real. Tipo, cara, isso nunca aconteceu. Essa pessoa nunca esteve nesse evento, essa pessoa nunca disse essa frase, essa pessoa nunca escreveu esse negócio, essa pessoa nunca fez a autoria de coisa A, B ou C. Dentro desse contexto, lembre-se que esse gráfico mostra que a gente vai de um caminhão de gente dizendo que isso é importante, cuidar dos dados e da construção da confiança, mas somente o finzinho, quase 5, 6%, é capaz de fazer um caminho em que essa confiança se estabelece. E a transparência. Então, o que é que isso quer dizer? A gente inventa, a gente manipula, a gente esconde, a gente usa e não quer dizer que está usando, e a gente tem medo de se colocar de forma transparente. Aí isso já não tem mais idade, isso já não tem mais geração. Isso tem agora a ver com a qualidade humana. E dentro desse contexto, embora estejamos cientes do risco da desinformação, a gente não tem feito muita coisa com essa história. E aí dentro ali, ó, quase 50% dos executivos temem que a gente possa colocar informação equivocada, ou sintética, ou mal elaborada, ou mentirosa, ou fake news. Lembre-se dos 830%. Eu vou acreditando naquilo, eu vou alimentando os meus LLMs e as minhas IAs, e os meus trabalhos, e as minhas análises, e os meus Geminis, e os meus ChatGPTs, e tarará, tarará, tarará. E dentro desse contexto, a gente precisa se educar, a gente precisa se treinar, e a gente precisa ser transparente. A gente não tem sido transparente nas nossas relações humanas. E com isso, quando a IA entra no jogo, a gente explode a nossa falta de confiança. E aí, dentro dessa relação, vai ficar bem difícil a gente andar junto. Seja você com máquina, seja você com colega, seja você colega e máquina. Até porque a próxima estrutura que se desenha dentro de todas as organizações e instituições
é uma coisa de quebrar os pilares das áreas, trabalhar times que foram selecionados para aqueles tipos de desafios, terminou o desafio, desfaz o time, refaz ele, chama outros componentes e outras pessoas para fazer outras tarefas. Então, é uma outra disrupção que vai acontecer nas cabeças da gente sobre não é a minha área, não é o meu negócio, não é o meu departamento, não é o meu jeito de fazer, não é a minha coisa blindada que só eu sei, que só eu posso, que só eu tenho pessoas para fazer. A IA, ela vai querer da gente uma coisa mais fluida. E aí vocês se dizem, então, e me dizem se estamos preparados. Muitíssimo obrigada, até a próxima.